bater? Vamos ver se vocês pegaram legal aqui. Por tentativa, quanto que vai valer o nosso x aqui? Peraí, vamos tentar. 1 mais 1, 2. Aqui é 3, não pode ser. Então só pode ser o 2. Olha que legal. Rapidão, né? Então esse x aqui, ele vale 2. Por tentativa. Porque 2 mais 1 é 3. Posso fazer assim? Pode. Já falei para vocês que não tem problema nenhum você resolver por tentativa. Mas é bom, é sempre bom você resolver pelo método. Como é que ficaria pelo método aqui? Vamos pegar a mesma equação, ó. X mais 1 igual a 3. Primeiro membro, segundo membro. Esse x aqui está no primeiro membro, continua positivo. Esse 3 aqui, ó, ele está positivo, continua no mesmo membro. Percebam vocês que eu não mudei o sinal deles. Por quê? Porque eles continuam no mesmo membro. Já o 1, olha o que vai acontecer com esse 1. Eu vou ter que tirar ele daqui e jogar ele para cá. Ou seja, ele está positivo, ele vai passar a ser negativo. Quanto vai valer nosso x? Exatamente o 2 que nós tínhamos visto lá por tentativa. Eu gostei de colocar um D ali, né? D de tentativa, tá? Tentativa. Então nós tentamos ali, deu 2. Ok? Bom, existem casos onde eu terei apenas, eu não terei uma soma nem uma subtração, mas eu terei um número x qualquer, igual a outro número qualquer. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma coisinha, porque só para lembrar vocês, quando você tem uma letra, por exemplo, você tem 2 e tem o x. Então é 2x, concorda? Só que na leitura é 2 vezes o x. Ok? Então, 2 vezes o x. Aqui tem uma multiplicação, ele não aparece, mas aqui tem uma multiplicação. Aí nós vamos na nossa regrinha matemática, que nós aprendemos que o inverso da divisão é a multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Inverso da soma, subtração. Inverso da subtração, adição. É isso que nós vamos utilizar aqui agora. Percebam vocês que nós aprendemos isso aí lá no comecinho e nós vamos utilizar agora. Porque quando eu estou multiplicando um número, significa que você vai dividir esse número. Aí nós vamos pensar assim. Bom, esse 2 aqui. Peraí, esqueci de falar para vocês, tá vendo? Até o professor esquece. Tentativa. Vamos por tentativa. Que número que eu multiplico por 2 e dá 6? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Olha, por tentativa, o nosso x aqui vale 3. Você vê que por tentativa, às vezes, dependendo da equação, é rapidona, não tem problema nenhum. E pelo método de resolução? Vamos ver pelo método de resolução? A mesma equação, ó, 2x igual a 6. Como é que ficaria pelo método resolutivo? Aqui é a multiplicação, como acabei de falar para vocês. Esse 2 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Por que, professor, que ele vai passar dividindo? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então eu vou pegar esse 6 aqui e esse 2 aqui, ele vai passar aqui para baixo, ó. Ele passa aqui para baixo dividindo. E quanto que é 6 dividido por 2? O x vale 3, tá aí. Que é a mesma coisa da tentativa. Perceba? Então o que eu quero mostrar para vocês é que você pode fazer tentativa e, se caso você não conseguir, faça pelo método. Ou seja, você tem 2 caminhos. Você não pode errar. Você tem praticamente 2 tiros, né? Bom, no exemplo 4, não sei se vocês perceberam, aumentou a quantidade de x. Ó, aqui eu tenho 3x de um lado e aqui eu tenho x do outro lado. Aí nós começamos a resolver pela fórmula do método. Por quê? Porque se eu... tudo bem, tem pessoas que têm essa habilidade, tá? Que número que eu multiplico por 3 e soma com 2? E o resultado vai dar esse próprio número, que é o próprio número x, somado com 4. Ou seja, isso aqui tem que ser igual. Lembra que eu falei para vocês que era uma balança? Esse lado aqui tem que ser igual a esse. Se aqui der 10, quanto tem que dar aqui? 10 também. Ou seja, nós teremos uma igualdade. Na matemática, esse símbolo de igualdade aqui, ele é muito importante para nós. Porque se eu digo que esse lado aqui é igual a esse, se aqui der 10, aqui não pode dar 11 de jeito nenhum. Então eu tenho que achar uma forma
para que eles fiquem iguais. Como é que eu vou fazer isso? Achando o valor de x. E eu peço para vocês, agora é pedido do professor, resolvam ele na forma do método resolutivo, porque pode ser que dê problema. Porque se eu ficar tentando aqui 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Se eu chamei esse aqui de 2 ou de 1, esse aqui também vale 1. E é isso que nós vamos ver, ok? Vamos lá então? Vamos chamar esse aqui de primeiro membro e esse aqui de segundo membro. Tudo que tiver no primeiro membro, ó, o sinal de igual, vou colocar a mesma coisa, aqui é segundo e aqui é primeiro membro. Vamos colocar aqui desse lado aqui os valores de x. Tudo que for x. Aí você vai falar, o que tem de x aí, professor? Tem o 3x. Um detalhe, ele é positivo? Continua positivo, porque nós estamos fazendo o mesmo lado, ó, mesmo lado. Não estou mudando ele de lado. Ixi, outro x, cadê o outro x? Está do outro lado. Lembra que eu falei para vocês? Se está de um lado, eu passo para o outro, o que acontece? Ele é positivo, não aparece nada, é positivo, tá? Se ele é positivo, ele passa a ser negativo. Então esse x lá, ó, ele vem do outro lado negativo. Entendeu? Então, ó, desse lado aqui eu vou colocar somente as letras, no caso, x. Do outro lado eu vou colocar números. O que eu tenho de número aqui, professor? Eu tenho 4 e tenho 2. O 4 continua desse lado, então eu não vou mexer com ele, continua 4. Já o número 2, o que acontece com o número 2? Ele está positivo e eu vou ter que tirar ele daqui e jogar ele para cá. Então ele vai passar a ser negativo. Aí, ok? Então, o que nós fizemos aqui? Lembra da balança? Eu coloquei o x para cá e coloquei o número para cá. Se caso eu mudo de lado, eu mudo também de sinal. Não posso esquecer disso, ok? Olha, eu acredito que a maioria, deva ter visto isso. Por exemplo, quando você tem número x, você pode somar e subtrair com o número x. Se você tem número inteiro, você tem que somar e subtrair com o número inteiro. Eu não posso pegar o número x e somar com o número inteiro, não tem como. Por isso que eu faço isso, ó. Eu coloco x de um lado e número do outro. Porque x eu posso somar ou subtrair com x sem problema nenhum. E número inteiro eu posso somar e subtrair sem problema nenhum. Por isso nós fazemos essas mudanças, ok? Então, não esquecendo que quando eu tenho x, na realidade é 1x. Aqui vai dar um número x qualquer, que nós estamos querendo encontrar. Essa é a nossa proposta, encontrar o valor de x. Quando for desse jeito aqui, ó, x com x, façam a subtração ou a soma dos números. E aí você só coloca o x na frente. Por exemplo, 3 menos 1, 2. Então 2 o quê? 2x. Perceba então que eu faço a mesma coisa, só que ele vai dar um número x, só isso. Então 3 menos 1, 2, 2x. Aí vou fazer a mesma coisa aqui, ó, só que agora são números, né? 4 menos 2, 2. Olha o que aconteceu, ó, dá uma olhada para isso aqui e olha para isso aqui, que nós acabamos de fazer. Que número, agora sim dá para você fazer por tentativa, perceba? E depois que você utilizou o método, que número que eu multiplico por 2, que no caso é o x, que número x que eu multiplico por 2 dá 2. Eu acredito que a maioria vai responder 1, porque 2 vezes 1 é 2, então o x vale 1. É isso que nós vamos fazer. Mas utilizando o método que nós acabamos de ver aqui, ó, esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então o nosso x vai ser 2 dividido por 2. Quanto que é 2 dividido por 2? Você tem 2 balas para dar para 2 pessoas, cada uma vai ficar com uma bala. Então o nosso x vale 1. Ok? Ficou claro? Eu acredito que vocês veem, olha, nós começamos ele pelo simples e fomos indo e nós chegamos aqui onde nós queríamos resolver, tá? Vamos para o exemplo 5 e para finalizar e faremos o exemplo 6. Vamos lá? Olha, no exemplo 5, não sei se vocês perceberam, eu estou começando a colocar números negativos. Olha, o x é negativo, aqui não, aqui era positivo. Aqui o x é negativo. Isso muda? Mudar não muda, né? Mas o sinal é sempre bom você ter cuidado com ele. Por quê? Porque é o seguinte,
eu vou utilizar a mesma fórmula que eu fiz aqui, ó, o mesmo método, que é o método resolutivo. Vamos fazer para essa aqui também, ok? Então vamos lá. Relembrando, o que eu tenho que fazer? X de um lado, número do outro. Tudo que eu tiver de x, vem para cá. Tudo que eu tiver de número, vem para cá. Detalhe, se você tira de um lado e joga para o outro, troca-se o sinal. Essas duas coisinhas você não pode esquecer de jeito nenhum, ok? O que eu tenho de x aqui? Eu tenho esse cara aqui, ó, detalhe, ele é negativo. Ele está no mesmo lado, então ele continua negativo. Percebam lá, não mexi com o sinal negativo do x. Já esse 2x aqui, o que vai ocorrer com ele? De negativo, ele vai passar para o outro lado, positivo, tá aí. Ok? Vou fazer a mesma coisa com os números. Tá? Eu tenho o número 3 e o número 6. O número 6 está desse lado, então ele continua 6 positivo. O 3 positivo, eu vou tirar ele daqui e vou jogar ele para o outro lado. Lembra o que tem que acontecer? Muda o sinal, ele está mais, passa a ser menos. Está aí. Letra de um lado, número do outro. Bom, o que eu tenho de letra ali? Menos x mais 2. Não esquecendo, quando eu coloco menos x, é menos 1x. Ele não aparece aquele 1, tá? Mas vamos colocar, né? Porque nunca se sabe. Quando você tem, ó, menos 1 mais 2, tipo assim, ó, esqueça esse x. Quer dizer, esqueça é agora só. Daqui a pouco eu vou colocar de volta, tá? Imagine que eu não tenho esse x aqui, ó. Eu vou pegar somente o menos 1 e o mais 2. Regrinha de sinal lá dos nossos primeiros vídeos. Estão lembrados? Eu tenho menos 1 e mais 2. Conserva o sinal do maior. Quem que é o maior? O 2, positivo. Olha só onde nós estamos usando a regra de sinal, para vocês verem, né? Nós estamos na equação e utilizando a regrinha de sinal. Por isso que é importante você saber aquelas regrinhas. O que eu faço? Sinais diferentes. Na adição e subtração, conserva o sinal do maior e subtrai os números, ou seja, 2 menos 1 dá 1. 1 o quê? X. Porque nós estamos fazendo, né, cálculos com x, então o resultado vai dar x. Agora, números. Aqui está simples, né? Porque é 6 menos 3. 6 menos 3 é 3. Isso implica que x vale quanto? 3. Posso tirar esse 1 aqui? Vamos tirar só para ele ficar bonitinho. Ó. Quanto vai valer nosso x? 3. Está aí a nossa resposta. Um detalhe importantíssimo que vocês precisam saber. Numa equação do primeiro grau, quando você encontra o resultado, olha só, encontramos aqui x valendo 3. Ok? Eu achei que esse x aqui vale 3. E esse x aqui vale quanto? 3. Eu vou fazer assim de uma forma, assim, um tanto quanto rápida, só para você entender. O que eu quero que você entenda, que esse lado aqui tem que ser igual a esse. Como é que eu vou fazer com que esse lado seja igual a esse? Pelo valor do x. Por isso nós encontramos ele. Por exemplo, quanto que vale esse x aqui? Acabamos de achar ele, vale 3. Então vai ficar menos 3 mais 3. Quanto que é menos 3 mais 3? 0. Se do outro lado não der 0, tem alguma coisa errada. Ou seja, esse x está errado. Vamos tentar? Vamos lá. Aqui é uma multiplicação. Lembra para vocês que eu falei que é uma multiplicação? Menos 2 vezes 3. E o x vale 3, tá? Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6, olha que legal, 0. Então isso é verdadeiro. Entenderam? Então, uma resolução de uma equação, isso você pode fazer para todas elas, tá? Pega esse valor de x e substitui aqui, tem que dar 0. Pega o valor de x e substitui aqui, tem que dar 3. E assim por diante. Ok? Acredito que a partir daí para você entender mesmo a equação, para você ficar craque numa equação, você precisa resolver ela, né? Sempre está resolvendo uma equaçãozinha para ver se vocês não esqueçam de alguns detalhes que eu falei aqui para vocês. E para encerrar a nossa aulinha, eu coloquei isso aqui justamente para vocês. Pode acontecer, e acontece sempre isso aqui, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o primeiro membro e aqui eu tenho o segundo membro, certo? Letra de um lado, número do outro. O que eu tenho de letra? X.
positivo, vou ter que jogar para o outro lado. Ele vai ficar negativo. Número, o que eu tenho de número? Número, eu tenho 3 e tenho 2. O 3 continua positivo. O 2 ele passa para cá negativo. Só que x menos x, isso aqui dá quanto? Se você tem um x, ó, um x menos um x, dá 0. Zerou isso aqui, ó. Isso aqui zerou. Quando isso aqui zera, significa que essa equação é impossível. Impossível o quê? Impossível de resolver. Por quê? Porque eu não vou ter valor para x. Ou seja, eu não tenho um número que somado com 2 e somado com 3, esse lado fica igual a esse. Isso é impossível. E quando ocorrer isso, não tem resolução. Ok? Pessoal, mais ou menos era isso que eu queria passar para vocês. Fica a dica. Obrigado. Até a próxima.